Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o que eu trago para vocês é uma dica de regência, tá? Uma dica de regência verbal. E uma dica relacionada a um verbo bastante comum nos nossos usos comunicacionais, tá? Tanto na oralidade quanto na escrita. Hoje nós vamos dar uma olhada em como funciona a regência do verbo assistir, tá? Por quê? Porque o verbo assistir tem pelo menos 4 significações, e essas significações são regidas de diferentes maneiras, conforme as diferentes significações que esse verbo carrega, tá? Então, eu quero que vocês acompanhem comigo esse vídeo até o final para vocês aprenderem como fazer a regência do verbo assistir, dependendo das significações que vocês precisarem transpor no papel a partir do emprego dele. Tudo bem? Vamos ver como que isso funciona? Então, vamos aqui, ó. Eu quero que vocês fiquem atentos nessa situação que eu acabei de explicar para vocês. O verbo assistir, ele tem diversos significados, certo? E conforme o seu emprego, ele pode ser regido por uma preposição ou não, gente, tá? As 4 significações básicas do verbo assistir estão aqui, ó. A primeira, que é a mais comum, ó, o verbo assistir significando ver e presenciar. A segunda, o verbo assistir significando ajudar e auxiliar. O verbo assistir significando pertencer ou caber. O verbo assistir significando morar ou residir, tá? Essas são as 4 significações possíveis. Então, agora, vamos dar uma olhadinha em como cada uma delas é regida, para que vocês saibam empregar de maneira adequada quando forem requeridos, né, dentro da variante culta da língua. Vamos lá. Ó, a primeira delas. Quando o verbo assistir, amores, significar ver e presenciar, ele vai pedir o uso da preposição a, tá? Ele será um verbo aí que é considerado transitivo, ele vai transitar em busca de um objeto, tá? E esse objeto que o complementa vai vir com a presença da preposição a, tá? Vai ser um objeto indireto aí, só para a gente dar uma lembradinha aí na estrutura sintática da língua, certo? Eu quero que vocês olhem aqui o exemplo que eu trouxe, ó. Eu assisti ao jogo pela TV, então, ó, eu vi, eu presenciei. Percebe a significação aqui, né? Diante da materialidade embutida aqui nessa construção frasal. Então, eu quero que vocês notem. Assisti, vi, presenciei. A quê? Ao jogo pela TV. Olha só, olha a preposição a aqui, ó, junto com o artigo. Tudo bem? Então, fiquem espertos. Quando é ver e presenciar, tá? Ele vai pedir a preposição a. Eu assisti a essa peça. Observem aqui de novo a presença da preposição a, tá? Porque vi, presenciei, tá? Eu assisti à conferência de Maria do Rosário Gregolin. Eu vi, presenciei, tá? Então, quem vê, quem presencia, vê a alguma coisa. Então, por favor, tá? Vai usar o verbo assistir, traga a preposição a em caráter conjunto quando ele significar ver e presenciar, tá bom? Segunda acepção do verbo, tá? Quando ele significar ajudar e auxiliar. Nesse caso aqui, gente, o verbo assistir, ele vai também ser um verbo transitivo, ele vai pedir um complemento, que é o que a gente chama de objeto, mas será um objeto direto. Ele não pede presença de preposição, tá bom? Então, quando for ajudar e auxiliar, vai direto no artigo, não temos presença de preposição. Ó, o professor assiste os alunos durante as aulas. Ó. O professor presta assistência. Aqui, o que a gente tem em vermelhinho? Apenas o artigo, tá? Apenas o artigo os. Tudo bem? E na de baixo, ó, observem, o médico assistiu o doente. O médico prestou assistência, novamente, sem presença de preposição, tá? O enfermeiro assistiu a paciente, novamente, apenas artigo, sem presença de preposição, tá bom? Então, quando é ajudar e auxiliar, não pede a presença da preposição, não pede nada, tá? Terceira situação, quando o verbo significar pertencer e caber, tá? Neste caso aqui, teremos novamente a necessidade da preposição. O verbo será regido pela preposição a também, tá? Então, vocês terão construções assim, ó.
esse direito assiste ao povo, ó. Esse direito pertence ao povo, esse direito cabe ao povo. Notem a significação do verbo, tá? Então, assistir no sentido de pertencer e caber pede preposição a no processo de regência, tá bom? Tudo bem? Então, olhem o exemplo. Ó, esse é um direito que assiste a você. Olha só. Aqui também temos a presença da preposição a, tá? Essa construção, essa significação possível do verbo assistir é bastante comum nos textos jurídicos, nos documentos jurídicos, tá? Então, para quem é da área jurídica, ó, o verbo assistir, em grande medida, pode não significar aquela acepção básica de ver e presenciar que a gente tem aí mais corriqueira do dia a dia. Pode ser que signifique pertencer e caber. Fique esperto com a sua construção textual, tá? Tanto a que você acessa quanto a que você produz. Tudo bem? Quarta significação. Quando o verbo assistir, ele significar morar ou residir, tá? Quando ele tiver essa significação, tá? É bem assim, é pouco usada, digamos assim, mas existe e é importante que vocês saibam. Por quê? Porque muitas vezes, por exemplo, num concurso, o concurso vai jogar aquela significação, aquela valeta que é menos comum. Para quê? Para que a pessoa caia, né? Porque o concurso é uma peneira, você vai passar ou não por aquela peneira. E essas questões pouco usadas, elas geram dúvidas, então fiquem espertos com isso aqui, tá? Então, ó, quando o verbo assistir significar morar ou residir, ele não será transitivo mais, tá? Ele será um verbo intransitivo, ele vai se bastar. Ele será suficiente para dar informação. Se por um acaso tiver mais informações agregadas a ele, essas informações serão chamadas de informações acessórias. Lembram-se dos termos acessórios lá da sintaxe, né? Os adjuntos adnominais, adjuntos adverbiais, né? Então, eu quero que vocês se recordem, em específico, dos adjuntos adverbiais. Eles podem ser colocados aqui numa circunstância como essa, junto ao verbo assistir. Por quê? Porque quem assiste, nessa significação aqui, mora em ou reside em algum lugar. Então, assiste em algum lugar. Então, olhem o exemplo que a Pro colocou para vocês. Marcelo assiste em Três Lagoas, Marcelo mora em Três Lagoas, Marcelo reside em Três Lagoas. Qual é a preposição que vem dentro do adjunto adverbial de lugar, que veio depois desse verbo intransitivo aqui, né? É a preposição em. Então, eu quero que vocês guardem que quando significar morar e residir, será intransitivo e no adjunto adverbial, caso ele venha acoplado à frase, né, à oração, há de vir a preposição em. Tudo bem? Então, fiquem espertos. Vou voltar aqui um pouquinho só para a gente dar uma amarrada nessa construção. Olha só. Quando o verbo significar ver e presenciar, vai pedir preposição a, tá? Quando o verbo assistir significar ajudar e auxiliar, não vai pedir preposição alguma, certo? Quando o verbo significar pertencer e caber, vai pedir preposição a também, tá? E quando o verbo for intransitivo, o verbo assistir for intransitivo e significar morar ou residir, dentro do seu adjunto adverbial, caso ele esteja presente na construção frasal, tem de vir a preposição em. Olha só, resumimos, tá? Então, essa é a dica de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Tentei ser o mais didática possível. A gente sabe que as dúvidas de regência são bastante comuns, né? Rotineiras dentro dos estudos aí da norma culta. E vira e mexe, vou trazer para vocês alguma dica relacionada à regência verbal, à regência nominal, para dar uma força nesse sentido, tá bom? Então, eu espero que eu tenha ajudado. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de curtir aqui no nosso canal esse pequeno vídeo que dá essa explicação para você, de mandar para alguém que você queira partilhar o conhecimento que você acessou, né? De salvar numa lista própria para você depois, quando tiver um tempinho, recobrar esses conteúdos que vão te ajudar de diversas maneiras. E se você quiser comentar alguma coisa, deixar alguma dúvida ou tecer algum tipo de consideração, fique à vontade.
tá? Porque de vez em quando também tem aqueles que deixam alguma dúvida, eu respondo as dúvidas embaixo, ou eu transformo essa dúvida num próximo vídeo que possa te ajudar de alguma maneira e ajudar a mais pessoas também que queiram aprender aqui dentro da nossa pauta de ensino de língua portuguesa. Tudo bem? Eu espero que tenha sido bastante proveitoso para vocês. Um grande beijo e até o nosso próximo encontro.